O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Aconteceu que, caminhando para Jerusalém, Jesus passava entre a Samaria e a Galileia. Quando estava para entrar num povoado, 10 leprosos vieram ao seu encontro. Pararam à distância e gritaram: Jesus, Mestre, tem compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: Ide, apresentar-vos aos sacerdotes. Enquanto caminhavam, aconteceu que ficaram curados. Um deles, ao perceber que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz. Atirou-se aos pés de Jesus com o rosto por terra e lhe agradeceu. E este era um samaritano. Então Jesus lhe perguntou: Não foram 10 os curados? E os outros 9, onde estão? Não houve quem voltasse para dar glória a Deus, a não ser este estrangeiro? E disse-lhe: Levanta-te e vai, tua fé te salvou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Este 28º domingo do tempo comum, te convido a fazer uma jornada da fé. Uma jornada que nos leva a um estágio a outro de conversão. E tudo isso para alcançar aquilo que nós almejamos em Cristo Salvador, a graça da vida e da vida eterna no tempo vindouro, da plenitude. Precisamos transitar, sair, deixar a vida do pecado para abraçar a salvação que vem de Deus, que nos cura e nos liberta de todo o mal. E uma vez libertados, rendermos nosso culto de louvor pela nossa gratidão ao Senhor nosso Deus, porque seu braço forte nos conduz à graça da vida e da vida plena. E esta liturgia nos conta as histórias de Naamã, o sírio, e dos 10 homens que tiveram lepra no Evangelho. A lepra deles, Naamã e desses 10 homens da narrativa do Evangelho, que era a principal doença excludente daquela época, né? E se recordam outros trechos das Escrituras, até relata que os leprosos tinham que carregar uma plaquinha, né, escrita impuro. E logo gritava: afasta de mim, né? Impuro, impuro, não se aproxime. E naquela época, o Antigo Testamento, ainda no tempo de Jesus, os leprosos eram excluídos da sociedade, eram excluídos do templo, da religiosidade, e ainda excluídos em grande parte do seu convívio familiar. Portanto, esta doença excludente serve de metáfora
para a nossa pecaminosidade. Não que a lepra é pecado, não que a doença é pecado, mas essa metáfora que nos é apresentada da primeira leitura e o evangelho de hoje. A condição que nos torna impróprios para a presença de Deus e desprezíveis aos olhos dos outros. Esse é o pecado. Sermos impróprios para nos colocar na presença de Deus. Separados de Deus e excluídos da sociedade. Esses homens dos relatos bíblicos de hoje se encontravam verdadeiramente em um estado deplorável, um estado do qual não poderiam se livrar por si próprios. Assim também podemos ser nós, excluídos de Deus pelo pecado, e que muitas vezes nós, ainda sabendo que é pecado, queremos permanecer no pecado e aí continuamos pecando, separamos-nos de Deus. Também nós podemos viver um estado deplorável da nossa vida cristã, da nossa pertença àquele que é o vitorioso, aquele que disse: vivei em mim e viverás. Talvez não podemos nos livrar por nossa própria condição de tantas aflições, mas estas narrativas hoje nos dizem: abra-te a Deus. Somente Deus pode nos perdoar todos os nossos pecados. E somente Deus, que na graça de seu perdão e sua misericórdia, nos oferece aquilo que nós almejamos, a salvação. Nessas condições, aparentemente sem esperança, de Naamã, entra o profeta Eliseu. E na vida dos 10 leprosos no Evangelho, entra Jesus na vida dos 10. Cada um, à sua maneira, traz o poder curador de Deus. O profeta e Jesus, o Filho de Deus. Cada um traz a graça salvadora de Deus àqueles homens excluídos, separados, devido às suas condições. O apóstolo Paulo, na segunda leitura de hoje, também se coloca como um mediador da graça divina a todos que ele se dirige. Ele oferece o Evangelho para aqueles que precisam de salvação. As pessoas que acolheram sua pregação foram transformadas e preparadas para receber a glória eterna. E é interessante, caros fiéis, você que ora conosco da sua casa, é interessante notar que em ambas as narrativas, o agente da graça de Deus não se move ao longo de linhas étnicas ou raciais, não se detém em questões de gênero, classe ou gerações. Deus é maior do que isso tudo. Deus ama a todos. Deus quer que todos sejam libertos de seus males. Deus inclui todos. Deus se oferece em puro amor para a salvação de todos. E me permitem um breve parênteses. Muito entristece no Brasil de hoje quando vemos ou escutamos o que nesses últimos dias vimos e ouvimos de pessoas que olham o seu semelhante nesta grande nação e os exclui.
aquilo que apareceu agressivamente a tantos irmãos e irmãs nordestinos nesses últimos dias nas nossas redes sociais. Deus não exclui ninguém. Deus ama e ama a todos incondicionalmente. E ninguém perante Deus é maior do que ninguém outro. E também não é menor do que nenhum outro. Para Deus, somos todos filhos e filhas. Para Deus, somos um só povo. Para Deus, somos frutos de sua obra, de seu amor. Portanto, a graça curativa de Deus, às vezes, está disponível para nós por meios desconhecidos. Olhamos, se Naamã, na primeira leitura, não tivesse cruzado os limites étnicos de seu tempo, ele não teria sido curado nas águas que lhe eram estrangeiras. E se o samaritano, no evangelho leproso, não estivesse na companhia dos outros leprosos, ou se não tivesse se aproximado de Jesus, que era judeu, não teria sido curado. Se tivesse menosprezado por causa desta questão étnica, não teria nenhum nem outro recebido a graça da cura e a libertação. A graça de Deus vem a nós de lugares inesperados e maneiras inesperadas. Basta estarmos abertos para acolher. O próximo passo, nessa nossa jornada de conversão, é a resposta de gratidão e louvor. Tanto Naamã quanto o samaritano solitário estão tão cheios de gratidão que retornam ao responsável por sua cura, Naamã ao profeta Eliseu e o samaritano a Jesus. Eles não estão tão preocupados com sua boa sorte, foram curados, a ponto de esquecer que ela lhes veio como um presente. E por isso, conscientes deste presente, eles retornam. Com certeza devem ter sentido uma alegria extraordinária em sua cura. E as narrativas os descrevem como totalmente repletos de gratidão. Sua resposta, a resposta de ambos, é um tipo de agradecimento e louvor que nós também proclamamos neste salmo. E também é celebrada a cada domingo eucarístico. Demos graças ao Senhor, porque por Deus fomos libertos de nossos pecados e das maldades que nos dividem. Jesus logo disse a todos os 10 leprosos: vão se apresentar aos sacerdotes para provar, estamos purificados, não temos mais pecado. Isto porque Jesus não quer ninguém preso a nada, a não ser viver a liberdade de filhos e filhas de Deus em seu amor. Que ninguém exclua ninguém, que ninguém menospreze ninguém, que ninguém denigre a imagem de ninguém, que ninguém ofenda ninguém. Aqueles que sabem que foram curados, que percebem que isso foi um dom dado gratuitamente a eles, e que voltam para dar graças por atos de devoção, é como que cruzaram um limiar para uma nova maneira de viver. Essa é a conversão.
uma vez que eu reconheço os dons de Deus que me liberta e me dá uma vida nova, eu abraço essa nova maneira de viver. E nós a fazemos assim pela graça do nosso batismo. Nós abraçamos a nova vida que Jesus Cristo nos ofereceu. Já partícipes neste mundo, co-herdeiros do reino eterno dos céus. Assim, esses que hoje nós os escutamos na palavra divina, demonstram sua devoção de amor e gratidão a Deus. Seus agradecimentos e louvores os introduzem na nova era da promessa da vida plena, aquela que o apóstolo Paulo, nesta segunda leitura, assim também nos disse: se morremos com Cristo, com Ele viveremos. Esta nova vida é completamente dependente da fé. Para Naamã, foi a fé nas palavras do profeta, o instrumento de Deus. Para o leproso do evangelho samaritano, foi a fé nas palavras de Jesus, o Filho de Deus. Para as pessoas a quem Paulo escreveu, foi a fé nas palavras de seu ensino, de sua pregação. Caros fiéis, vivamos a fé. Mais uma vez, vemos neste domingo a importância da fé e o papel também desempenhado pela comunidade dos fiéis no cumprimento das promessas de Deus. Nós também, cada um, vivendo a fé, somos instrumentos salvíficos para o mundo. Quando agimos com amor, quando agimos promovendo a paz, quando nos solidarizamos e quando buscamos de uma maneira justa e pacífica viver a vida na solidariedade fraterna. Cada um de nós, pela fé que professamos, somos instrumentos da concretização das promessas divinas. Portanto, permaneçamos unidos e perseverantes na fé, repletos de esperança e gratos ao amor de Deus para conosco. Que a nossa gratidão nos revigore na esperança. E por esta Eucaristia que celebramos, possamos encontrar as alegrias plenas para o nosso louvor a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.